Então, nós estamos aqui em mais um encontro, né? Para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar nesse momento para darmos início. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que temos de mais um dia podermos ler a Tua palavra, Senhor. Esteja conosco, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, nossa mente, para que nós possamos entender e compreender a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra falando conosco nos traga a revelação nesta manhã da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dani, bom dia, paz. Bom dia, pai. Cheguei bem na hora, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16. Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 16. E vamos iniciar a nossa leitura. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, espera só um minutinho, deixa eu só admitir. Gênesis, capítulo 16, no seu verso 1. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vinda a todas as meninas. Acho que agora está todo mundo aqui. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai por mulher de Abraão a Agar. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Olha só, depois de 10 anos que ele estava habitando na terra de Canaã, então, ou seja, já tinha passado um tempo da promessa, né? Já tinha passado aí um tempo da promessa e ela falou, não vai acontecer, então vamos dar um jeitinho aqui, né? E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor
e ela chamou o nome do Senhor que com ela estava, com ela falava. Tu és Deus da vista, tu és Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laí-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar e Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Glória a Deus, né? Irmãs, grifa aí, eu quero que vocês coloquem aí o que o anjo falou para ela, né? A pergunta, né, que o anjo fez para ela aqui, de onde vens e para onde vais? Deixa eu ver aqui onde está. Abraão disse tua serva, o anjo te chamou a fonte dos desertos. Aqui, o verso 8. De onde vens? Você acha que o anjo não sabia de onde ela tinha vindo? Mas aqui é a importância das perguntas, para que possa gerar respostas conscientes. Entender. Tá? Fugida. E olha aqui, de novo, o Senhor falando da semente. A bênção estava sobre a vida de Abraão. E aí, nasceu aqui Ismael, que também fazia parte da semente de Abraão, que estava debaixo dessa bênção, ele recebeu também. O verso 10, olha aqui, o anjo grifa aí também. Por quê? Porque Abraão estava sobre aquela criança que Agar carregava, era uma semente de Abraão. Ele tinha a promessa. Automaticamente, os seus descendentes também teriam. Então, aqui, grifa aí também. Multiplicarei sobre maneira tua semente, que não será contada de tão numerosa que será. Tem alguma lembrança aqui com a promessa que Deus fez a Abraão? Multiplicarei a tua semente. Você está entendendo? Será muito numerosa. A promessa estava sobre aquela semente, tá? Ai, ai. E as consequências aqui de Sara, né? Ai, Abraão, você fez isso. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 89 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Pode grifar aqui, porque ele é o pai, né, das nações, né? A gente fala que Abraão, tem até aquela musiquinha das crianças, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Cadê aqui? E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões das nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti.
E te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. E ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abrão: tu, porém, guardarás o meu concerto, e tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Grifa essa parte, gente, porque essa aqui fazia parte do concerto, tá? Uma aliança de Deus aí com o povo dele. Todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Então, com quantos dias a criança tinha que ser circuncidada? Com 8 dias. 8 dias após o nascimento, tinha que fazer esse ato aí de circuncidado, tá? É o prepúcio ali do pênis do menino que puxa aquela pelezinha assim, ó, e ó, mete a tesoura lá, corta. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne de prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Olha que importância, viu, gente? A alma da pessoa que não fosse circuncidado estaria extirpada dos seus povos, tá? Ó, Joana, você tem um dicionário aí? Tem dicionário? Tem dicionário, Dani? Para a próxima, eu vou deixar um dicionário aqui perto. Mas aí eu gostaria da ajuda de uma de vocês. Por quê? Tem algumas palavras que são bem difíceis, né, de entender o significado. O significado. Então, se tiver alguma palavra difícil, o que é isso? Aí a gente vai lá e olha no dicionário para ver a tradução, para ver o que significa. Porque fica mais fácil da gente compreender, ler com compreensão, né? Tá? Eu tenho aqui. Oi? Eu tenho aqui. Tem? Ah, ótimo. Então, se a gente tiver alguma palavra difícil, daí eu falo, Dani, dá uma olhada nessa palavra. Aí você lê para a gente, por favor? Obrigada! Então, vamos lá. Talvez as palavras não sejam difíceis para mim, né? Aí vocês vão falando aí também, tá? Verso 15. Disse Deus mais a Abraão e Sarai, tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então, aqui Deus mudou o nome dos dois, né? Sara será o seu nome. Então, você grifar aí de Sarai para Sara, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha, mais uma vez a promessa sendo lembrada. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael, diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para tua semente depois dele.
E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Olha aqui, gente, então, aqui quando ele recebeu a promessa, de novo, ele riu e duvidou, viu? Mesmo rindo e duvidando, Deus falou, não, vai acontecer sim. E ainda reforçou mais uma vez a promessa que estava sobre a descendência dele. Então, ó, grifa aí esse verso 17, que traz aqui, ó, ele rindo, né? Ele não acreditou. Às vezes Deus faz umas promessas pra gente que a gente dá uma olhada assim e dá uma risadinha e fala, meu Deus, parece que isso aqui nunca vai acontecer, não tem possibilidade, é impossível. E esquecemos que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, né? E ele faz aqui, reforça a promessa. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão, o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Ó, eu quero que você grifa isso daqui, a importância da obediência de Abraão. Deus falou com ele, e naquele mesmo dia, olha que grife aí. Naquele mesmo dia, ele não deixou para amanhã, depois, um dia, quando der tempo. Não. Naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abrão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Ó, grifa aí a idade que Ismael tinha, gente, ó, tinha 13 anos. Ou seja, já tinha se passado 13 anos que Ismael nasceu e nada do filho da promessa, viu? Nesse mesmo dia foi circuncidado. Ok. Pensa no choro nesse dia, né? Todos os homens sangrando, cortados. Devia ter sido um rebuliço no arraial. Capítulo 18. Deixa eu beber um pouco de... Capítulo 18. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou. E eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu a Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou a manteiga, o leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la
aí está na tenda. E disse, certamente, tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Eu quero que você grife aqui que Sara riu, como Abraão também tinha rido. Sara riu consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Grifa isso daqui, gente. Mas põe canetas garrafais, põe pisca-pisca, põe luz aí. Porque haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Oh, glória, aleluias. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Verso 17. Olha, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na prontidão que Abraão quis servir aqueles homens. Na prontidão. Não estava tudo ali no armário, era só pegar, não. Foi matar, foi fazer, e ele fez tudo com excelência e serviu. Então, tudo que Deus espera de nós é esse ato de servir, o prazer de servir. Muitos recebem anjos na sua casa e estão ali servindo, nem sabe, né? É os anjos do Senhor mesmo. Deus coloca as pessoas no seu caminho para que você possa servi-las. E quando você as faz, você está fazendo como se fosse para o Senhor. Então, aprenda aqui com Abraão essa prontidão de servir, de estar ali atento, sabe? Ao que o Senhor está na tua frente, sem medir esforço, porque ele não mediu esforços aqui para fazer o melhor dele para aqueles 3 anjos que estavam ali, tá bom? Verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo. Eita! Se porventura tiver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa.
que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, que faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50, se eu em Sodoma achar 50 justos da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe. E disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. E disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aqui, Abraão estava intercedendo, né? Ó, só de ler eu já fico incomodada, mas que coisa, 40, 50, meu Deus, chega, Abraão! Mas Deus, ele é longânimo, misericordioso, né? Tem aquela paciência de Jó com a gente. Oh, glória. Capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou com o rosto à terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos a casa de vosso senhor, vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem leveduras e comeram. Olha a hospitalidade aqui, mais uma vez. Era sobrinho de Abraão, mas aprendeu, né? Porque a hospitalidade, ela faz parte das pessoas que servem a Deus, viu, gente? Tem que fazer isso. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões,
porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão Ló. Opa! E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Grifa essa parte aí, gente, porque ele estava falando uma verdade, mas as pessoas, né, não deram crédito. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereça. Grifa aí essa parte, meninas. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. E Ló disse-lhes, e Ló, 18, e Ló disse-lhe, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva, e disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Eu quero que você grifa essa parte aqui, ó. O verso 22. Apressa-te, escapa-te, porque nada poderei fazer enquanto não tiver chegado ali. O anjo não poderia destruir a cidade enquanto Ló estivesse lá. Olha que forte, né?
O anjo, ele era impedido de destruir uma cidade inteira por causa de uma família, por causa de um homem. E o que Deus não pode fazer através das nossas vidas, no bairro que a gente mora, na nossa família, na nossa cidade, grandes coisas Deus pode fazer. E digo mais, Deus ainda não destruiu essa terra, porque nós estamos aqui ainda. O povo dele ainda está nessa terra brilhando como luz desse mundo. Glória a Deus. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Grifa isso daqui. A ordem do anjo foi: vai, não olha para trás. Corre, some, escapa-te pela tua vida. Não olhe para trás. Mas ela olhou para trás. Ok, é no verso 17 que ele fala para ela. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Falou para não olhar para trás e não parar. Essa foi a ordem. E ela olhou para trás. Grifa aí, gente. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, ele perdeu a mulher nesse dia. 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Ó, eu quero que vocês grifem isso daqui. A importância da intercessão pelas pessoas. Porque Deus só poupou a vida de Ló porque Abraão tinha intercedido. Lembra lá? Ah, Senhor, se tivesse 40 justos. Senhor, se tivesse 30. Senhor, parece que é uma insistência, né? Mas ele estava intercedendo pelas vidas ali. E Deus lembrou de Abraão. Por isso que ele falou, enquanto vocês não saírem daqui, eu não posso fazer nada. Porque Deus trouxe memória de uma intercessão. Então, vale a pena você orar por todos aqueles que parecem que estão perdidos, destruídos. Deus poupará vidas por conta da sua intercessão e da sua oração. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Ai, olha as ideias das meninas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós. Aqui, esse entre a nós é ter relação sexual, viu, gente? Ah, e outra coisa. O povo da cidade de Sodoma e Gomorra, eles queriam ter relações sexuais com os anjos, tá? Ó, quando aquelas pessoas foram lá na porta de Ló para buscar as filhas, para querer entrar, eles queriam conhecer. Ó, o verso 5 do capítulo 19 fala assim: chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Esse conheçamos aqui é ter relação sexual com os anjos. Para você ter uma noção como estava deturpada a mente daquele povo. Eles queriam
ter relação sexual com os anjos. Por isso que, em resposta desse conheçamos, Ló ofereceu as filhas. Não, tome, eu tenho 2 filhas, tenha relação sexual com elas. Eles não queriam as filhas, eles queriam ter relação sexual com aqueles homens, com os anjos do Senhor. E aqui a gente já vê um ato sobrenatural, porque o anjo trouxe Ló para dentro e cegou todo mundo. Entende? Foi isso que aconteceu. O anjo trouxe Ló para dentro, fechou a porta e cegou todos aqueles homens que estavam lá fora. O agir sobrenatural de Deus na defesa da família de Ló. É extraordinário, viu? Então, para vocês entenderem o que aconteceu ali, o conheçamos e como estava a mente daquelas pessoas, né? E aí vem as 2 filhas de Ló com as ideias aqui. Nosso pai, verso 31. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre a nós. Esse entre a nós, ela também está se referindo ao ato sexual, entende? Entre a nós, não tem nenhum homem que venha penetrar, que venha ter relação, que nós venhamos nos conhecer, sendo o costume de toda a terra. Vem, demos, olha a ideia delas, vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o seu pai. E sentiu ele quando ela se deitou. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Elas tiveram relação sexual com o próprio pai. Para ir dizendo que era para manter, né, manter a linhagem, a semente do pai, tá, gente? Gente, isso aqui não é totalmente antibíblico, viu? Pelo amor de Deus. Tanto que a gente vê as consequências dessa atitude até hoje. Esse povo que vive em guerra nesses lugares aí, ó, tudo essa semente errada que destruiu ali tudo, tá? Deus não, isso daqui não é aprovado por Deus, tá? E foi isso que aconteceu aqui. Quando eu li isso aqui na Bíblia pela primeira vez, eu nem acreditei que eu estava lendo isso. Falei, gente, que coisa é isso? Parece um filme. Falei, meu Deus do céu, isso é possível. Capítulo 20. Ô, meninas, depois vocês olham no chat, que às vezes eu tô lendo aí, as pessoas perguntam as coisas, eu não entendo. Qual parte está? Meu celular parou. A Patrícia falou aqui. Patrícia, agora a gente está em Gênesis, capítulo 20, tá? Gênesis, capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra de Sur, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Olha Abraão aqui de novo.
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizestes isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha que defesa de Deus nesse relacionamento. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizestes? Em que eu pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E, na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize a mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, como véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha, eu não sei quanto tempo que Sara ficou ali, mas Deus deixou todo mundo estéril só porque ele estava com a mulher de Abraão. E olha que defesa, eles não precisaram abrir a boca. Deus mesmo deu sonho para Abimeleque e falou para ele: se tu tocar nessa mulher, vou matar você e toda a sua descendência. Olha que forte a defesa de Deus, né? Eu acho isso maravilhoso. Capítulo 21. O nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado.
E era Abraão da idade de 100 anos. Quem lembra quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa? 75 anos. Quando Abraão tinha, grifa aí, gente. Quanto tempo vocês estão esperando a mesma promessa, gente? E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou um pão, o odre de água, e o deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, em Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim. Ó, ele estava cabreiro aqui com Abraão, com Abraão, né? Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso. E também Tumor não fizesse saber, nem eu o ouvi senão hoje.
E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos com um concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou a Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Pode grifar essa parte aí do Deus proverá para si o cordeiro. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou, e Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a eira que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azó, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá, e Já, e Taás, e Maaca. Glória a Deus. Deixa eu ver uma. O 23, eu vou ler só mais um capítulo, tá? Que ele é bem curtinho. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiros e peregrinos sou entre vós. Dai-me possessões de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te deverá a sua sepultura. Te venderá a sua sepultura para enterrares os seus mortos. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa bondade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, e me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, e todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Dou, sepulto teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te o preço do campo e o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso para mim e ti? Sepulto teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que lhe tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no seu campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente ao de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et, ok?
Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade que tivemos. Lemos até o capítulo 23 e amanhã continuaremos no capítulo 24 adiante. Amém? Respirem fundo todas vocês, como forma de gratidão a Deus por este momento, porque é maravilhoso ler e conhecer as Escrituras, e nós vamos crescendo cada dia na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento, todas nós orando e agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, hoje a Paty está aqui, hoje a fotinho vai ser bonita, hein, gente? Quero todo mundo na foto. Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe o nosso dia. Espírito Santo, graças te damos, a Deus, pela oportunidade que temos de te louvar, de te engrandecer na beleza da tua santidade. Obrigado por esta leitura, Espírito Santo, que o Senhor possa falar no decorrer do nosso dia melhor em cada coração aqui, Espírito Santo. Traga clareza da tua palavra, o Senhor nos traga a revelação de tudo que nós lemos, ó Deus. Fale aos nossos corações, que essas palavras possam gerar vida dentro de cada coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, oh, glória. Olha, gente, 8h05, gente. Eu tô me sentindo tão orgulhosa, só passei 5 minutos. Vamos tirar foto, gente? Abrem as suas câmeras. Pega a espada aí, minha filha. Eita, glória. Cris, tá aí, mulher? Vamos lá. Todo mundo. Vou mandar lá no grupo. No nosso grupo. Cris. A Cris está com a câmera fechada. Amém. Amém. Pronto, acabei de mandar lá. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso, extraordinário na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E convide pessoas, se vocês quiserem ainda convidar, né? Elas vão entrando, né? Só vão ter que acompanhar a partir da onde a gente já está lendo, tá bom? Um grande beijo, tchau. Fica na paz do Senhor. Tchau, fique com Deus. Amém. Até Deus amanhã. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Fica na paz. Amém. Tchau.